Fala galera, eu sou o Lucas, prazer conhecer vocês. Eu sou o novo integrante aqui do Numberflix. Trabalhar para ajudar vocês aí a aprender matemática, física, química, para vocês entenderem por que a gente gosta tanto de exatos e vocês gostarem também e mandarem super bem no vestibular. Demorou? Então bora pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje chamado Gravitação e Movimento, uma breve história. Vou falar com vocês rapidinho sobre a história do movimento da gravitação, como ele foi entendido pela humanidade conforme o tempo foi passando. Tranquilo? Primeiro, vamos falar aqui da Grécia Antiga. Grécia Antiga, época do Platão, época do Sócrates. Sócrates jogador não, Sócrates filósofo. E do Aristóteles, esse cara aqui, que é o que a gente vai falar dele. Aristóteles, ele vinha de uma corrente filosófica que acreditava que tudo na Terra era composto de 4 elementos: a água, a terra, o ar e o fogo. E eles estavam relacionados entre si numa escala de peso. Primeiramente, a terra é o mais pesado. Depois vem a água, mais leve do que a terra, mas mais pesado que os outros. O ar, depois da água, mais leve do que a terra e a água, só que mais leve que o fogo. E o fogo, que é mais leve que todo mundo. E ele imaginava que cada um tinha a sua esfera e lugar próprio para existir. Primeiro era da terra, mais leve a água, mais leve o ar e o mais leve de todos, o fogo. Essa corrente filosófica acreditava na teoria do lugar natural, que queria dizer o quê? Que os objetos eles vão procurar o seu lugar natural de existência. Ou seja, a terra vai procurar a terra, a água vai procurar a água, o ar vai procurar a esfera do ar e o fogo vai procurar a esfera do fogo. E assim ele explicava o motivo dos objetos caírem, porque os corpos terrenos, em sua maioria, para Aristóteles, eram compostos de terra. Por isso que eles caíam, porque eles procuravam o lugar natural da terra, do elemento terra, que no caso seria terra, porque entra em questão também a crença geocêntrica deles, que é o quê? A terra é, para eles, o centro do universo. Tá certo que a gente ainda tem que discutir com isso daí com gente hoje, né? Mas esquece isso aí. A gente tá falando de Aristóteles, tá bom? 3.000 anos para trás. E outra coisa, pro Aristóteles, os corpos caem de acordo com sua massa. Ou seja, um corpo 3 vezes maior que o outro, 3 vezes mais pesado, vai cair 3 vezes mais rápido. Contudo, Aristóteles entendia a natureza dos movimentos forçados, que são os movimentos não naturais, que são quando os corpos não procuram seu lugar natural, que é quando ele fala que o movimento desse tipo precisa de um causador. É interessante falar porque, por exemplo, no movimento de um projétil, ele vai entender que depois do projétil ser atirado, como por exemplo uma flecha, ou uma bala, o ar que vai ser responsável por manter o projétil no ar, porque o projétil, ao mesmo tempo que ele empurra o ar, o projétil deixa uma trilha de vácuo, e esse vácuo tem que ser preenchido por alguma coisa. Os gregos não concebiam a existência do vácuo, diferente do que a gente entende hoje. Então, esse espaço tinha que ser preenchido por um ar, e esse ar é ser arremessado o projétil para frente. Tranquilo? Agora vamos falar do Renascimento. Renascimento, época das grandes artes. Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo. Não tô falando das tartarugas ninjas. Eu tô falando dos pintores. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, todos esses caras que revolucionaram a arte na época. Além da revolução artística, com esses caras que eu falei antes, tem uma revolução científica muito importante, com nomes como Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês que fez medidas muito importantes que levaram o Johannes Kepler, era um físico alemão, a postular as 3 leis do movimento dos planetas. Galileu Galilei, que ele entendeu que um movimento acelerado, principalmente o de queda livre no caso, não depende da massa. E o Isaac Newton, que é o papai da mecânica, da física moderna, quando ele estipulou as 3 leis de Newton e
a lei da gravitação dos corpos. Galileu, usando de um experimento, de um plano inclinado, ele vai compreender que um corpo em queda livre não depende da sua massa para saber do seu tempo de queda. Ele vai mostrar experimentalmente que o espaço quadrado do tempo são proporcionais, tá? Esse tio é um sinal de proporcionalidade. De vez em quando ele vai aparecer aqui, então peço que você se acostume. Isaac Newton, primeiramente, tem as 3 leis do movimento, que a gente carinhosamente chama de 3 leis de Newton. Primeira, que é a lei da inércia, que diz que todo corpo em movimento vai tender a continuar em movimento, a não ser que exista uma força que se opõe a ele. A segunda lei, que diz que a soma das forças em um corpo é igual ao produto da sua massa por sua aceleração. E a terceira lei vai trazer o princípio da ação e reação. Toda vez que uma força é aplicada num ponto, esse ponto vai voltar essa força na mesma intensidade, só que num sentido contrário. Isaac Newton também vai trazer a lei da gravitação universal, ou a matematização da força da gravidade, da força gravitacional. Ele vai entender que a mesma lei matemática, o mesmo fenômeno da natureza, que é responsável por manter os corpos celestes no céu, orbitando, o Sol no seu lugar, os planetas orbitando em volta dele, os satélites dos planetas orbitando em volta dos planetas, é a mesma força, o mesmo fenômeno que faz com que algo que eu solte caia no chão. Tranquilo? E essa lei da gravitação é dada assim, que a força gravitacional exercida por um corpo é igual ao Gzão, que é uma constante, a massa de um corpo vezes a massa de outro corpo, tudo isso sendo dividido pela distância entre eles ao quadrado. Todos os corpos exercem força gravitacional, só que apenas os corpos que têm uma massa muito grande, quando a gente fala muito grande, é o tamanho de um planeta, o tamanho de um satélite, tá? Só corpos dessa dimensão exercem algum tipo de efeito gravitacional sobre o outro. E por último, a física moderna e a relatividade, que eles vão mudar para sempre a maneira que a gente vai entender a física, a ciência como um todo. Nomes como Albert Einstein, Max Planck vão mudar para sempre como a gente vai entender a física e os movimentos também. Max Planck, ele propôs a mecânica quântica em 1900. E como surge a mecânica quântica? A mecânica quântica é formulada a princípio para se entender alguns fenômenos da natureza que não eram explicáveis por meio da física clássica, como o efeito fotoelétrico. O que é o fenômeno do efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico acontece quando você direciona uma radiação eletromagnética, uma luz, por exemplo, em cima de um metal. Vai ser perceptível que ele vai começar a soltar elétrons da sua constituição atômica. Qual é o problema? A física clássica iria dizer que quanto mais você deixa esse metal, quanto maior for a energia dessa radiação, maior vai ser a corrente elétrica oriunda desses elétrons que vão ser soltos pelo metal. O que acontece na verdade? Na verdade, a gente vê que para esse fenômeno acontecer, não depende do tempo de exposição, depende unicamente da energia da onda eletromagnética que está sendo direcionada. E ela precisa, para cada metal, precisa ser acima de um determinado valor. Passou desse valor? Conduziu. Abaixo desse valor, não vai conduzir de maneira alguma. E a física clássica não conseguia explicar. Outro fator que torna-se importante é a questão do princípio da incerteza, proposto pelo Heisenberg. Say my name. O Heisenberg, ele propõe que duas variáveis de uma partícula física, elas não podem ser dimensionadas com certeza ao mesmo tempo. Isso para qualquer partícula física, inclusive o macro. O que acontece? Que quanto maior for o tamanho da partícula, quando a partícula tem dimensões macroscópicas, essa incerteza abaixa, a incerteza é baixa. Mas em partículas atômicas, subatômicas, na escala micro, essa incerteza começa a ganhar forma, começa a ficar muito grande. E duas variáveis não podem ser medidas ao mesmo tempo. Principalmente essas duas aqui, a velocidade e a posição da partícula.
E o Einstein, que no começo do século XX, postulou a teoria da relatividade, que mudava muita coisa, o que era entendido da física até então, o que era entendido principalmente da gravidade, que a gravidade é entendida a partir do que o Newton tinha estipulado, que era o quê? A gravidade é um campo de forças que se origina a partir de uma massa. O Einstein vai explicar que o que acontece, na verdade, é que a gravidade é uma distorção no espaço-tempo. Entendo o espaço-tempo como uma espécie de cama elástica. E essa distorção faz com que um corpo mais leve caia dentro desse buraco que uma massa maior deixa. Assim, Einstein demonstra também, nas suas equações, que não existe mais tempo e espaço absoluto, que era algo que existia para Isaac Newton. A única coisa que existe de absoluto na natureza para o Einstein é a velocidade da luz. Qual que é o valor da velocidade da luz? 299.799.458 metros por segundo. 799.458 metros por segundo. Ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o que isso vai acarretar? Pelo fato de só a velocidade da luz ser absoluta, o tempo e o espaço, conforme um corpo chega mais perto da velocidade da luz, começa a distorcer o tempo e o espaço ao seu redor. O tempo começa a dilatar e o espaço vai começar a contrair. Doido, né? Bastante. Outra consequência da relatividade do Einstein é que ele prova que, através daquela equação muito famosa, E igual a mc quadrado, que só a luz pode ter a velocidade da luz. Por quê? A mc quadrado diz que, entre outras coisas, que só um corpo com massa próxima ao zero pode ter uma velocidade tão alta ao ponto da velocidade da luz. Qualquer partícula com massa precisa de uma energia praticamente infinita para ter sua velocidade elevada ao ponto de chegar perto da velocidade da luz. E qual é a única partícula da física que não tem massa? As partículas de luz, os fótons. Por isso que só a luz tem a velocidade da luz. Na verdade, os fótons têm momento. Se eles têm momento, eles têm massa. Na verdade, eles têm massa relativística. Mas isso aqui é papo para outro vídeo. Consequência que ficou bastante em voga no passado, por causa dessa foto, é a existência dos buracos negros. Inclusive, é bom falar que o próprio Einstein, ele não acreditava que os buracos negros pudessem existir. Não foi ele que descobriu, foram outros cientistas que, analisando as equações propostas pelo Einstein, chegaram à conclusão que poderiam existir buracos no espaço-tempo que teriam uma gravidade tão alta, mas tão alta, que colapsariam o espaço-tempo ao seu redor. Os buracos negros têm uma gravidade tão alta, mas tão alta, que a velocidade de escape da sua força gravitacional é tão alta que supera a velocidade da luz. Sendo que a velocidade da luz é a velocidade mais alta que existe na natureza. Muito obrigado, gente. O vídeo acaba aqui. Agradeço demais quem assistiu até o final. Curta o vídeo, compartilhem, espalhe a palavra. Muito obrigado.